Pai do Senhor, meus irmãos, eu queria que você de novo abrisse o texto sagrado, livro de 2 Reis. 2 Reis. Eu só quero ler agora os versos 2, 3 e 4. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Pai, nós te louvamos e te damos graça por esse momento. Pedimos que o Senhor fale conosco através da tua palavra, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Faça em nós segundo o teu querer, Senhor, segundo a tua direção, porque a tua vontade, ela é a melhor coisa para a nossa vida. Abençoa cada pessoa neste lugar, Senhor. Dá-nos a noção exata do que somos diante de ti. E, Senhor, atraia com muito amor as pessoas que precisam de ti, que precisam reconhecer a ti como o Senhor e Salvador da sua vida. Eu te agradeço, Senhor, por fé, e faço isso em nome de Jesus. Amém. Os irmãos sabem que nós estamos trabalhando com os grupos familiares, né? Grupos de vida, e Deus me deu a oportunidade na última reunião nossa, eu poder trazer aos irmãos que estavam lá essa palavra. E eu queria dividir com você essa palavra que Deus tem me dado, porque tem me inquietado muito no sentido de ser um instrumento usado por Deus, ser instrumento para glorificar o Senhor, né? Quando o Senhor chama Abraão, ele diz assim para Abraão: Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, sê tu uma bênção. E eu estava pensando em ser instrumento, em ser ferramenta. Essa questão tem me inquietado, tem me incomodado, porque às vezes eu me sinto uma ferramenta que está lá no canto do quarto. Sabe aquela que a gente nunca mais usou, que às vezes enferruja? Hoje eu estava vendo na casa da minha tia, tinha lá uma morsa do tamanho do mundo. Ela é quase do tamanho desse púlpito. Eu nunca vi o pessoal usar lá aquela ferramenta. É muito bonita, é muito grande, né? E eu nunca vi ninguém usar. E eu estava pensando, instrumento de Deus, ferramenta de Deus para mudar a vida das pessoas. E a Bíblia diz que aquele que é servo dele precisa dar fruto, porque se não der fruto, é cortado e jogado fora, ou seja, não serve. E a gente precisa refletir acerca disso. Eu quero perguntar uma coisa para você: quantos aqui ainda tem familiares que não são evangélicos? Acene para mim, por favor. Pode baixar. É muita gente. É muita gente. E eu lhe pergunto: o que está faltando? Eu não falo da parte que depende de Deus, porque a parte que depende de Deus é com Ele, não é verdade? O que Deus vai fazer, eu e você não podemos fazer. Mas a parte que cabe a mim, que cabe a você, nós temos que fazer, independente da circunstância. E eu quero, irmãos, usar como base para minha prédica nessa noite esse texto. Eu vou conjecturar, eu vou falar sobre alguns simbolismos que eu posso atrelar a nível de aplicação, não
o texto, a interpretação do texto, porque a interpretação do texto ela é única. Agora, aplicar, eu posso fazer várias aplicações com o texto. E é esse o meu intuito. Mas eu queria que você pensasse hoje em ser instrumento de Deus para mudar a vida de pelo menos uma pessoa. Você entendeu o que eu falei? Ser instrumento de Deus para mudar a vida de pelo menos uma pessoa. Queridos, a Bíblia diz no texto que eu li que havia um homem muito poderoso. Ele era um grande guerreiro. Ele era comandante das tropas sírias. E Deus tinha dado a ele o poder de ser vitorioso. Ou seja, Naamã era um homem ímpio, mas era abençoado por Deus. Às vezes isso não cai muito bem na nossa mente, né? Porque a gente queria que só o bonzinho e só o que serve a Deus fosse abençoado. Mas eu sei que você já olhou em volta e tem muito ímpio sendo abençoado. E quem está abençoando é Deus. É isso que a gente precisa ter em mente. Esse homem tinha tido várias vitórias em guerras porque o Senhor era com ele, porque o Senhor o abençoara. Eu não quero de forma alguma entrar no mérito porque o Senhor abençoava, porque não é o que eu gostaria de passar para os irmãos nessa noite. O que nós precisamos saber é que esse homem era um ímpio, mas era abençoado por Deus. Só que esse homem, ele tinha uma grande dificuldade na sua vida. Ele era um homem condenado à morte. Esse homem estava leproso, e a lepra, hoje ainda há cura para ela, mas naquela época era morte certa. Numa dessas investidas, a Bíblia, o texto sagrado diz que ele trouxe uma menina cativa que era da terra de Israel. Irmãos, essa menina com certeza não tinha mais de 15 anos de idade. Não tinha mais. E eu fico imaginando que idade eu preciso ter para ser usado como instrumento de Deus para a vida de alguém. Porque Deus continua usando, independente da idade. E eu preciso me colocar diante do Senhor e fazer aquilo que está proposto. Irmãos, nós não fazemos por nossa causa, nós fazemos por causa de Deus. É Ele que quer. Ainda que nós não queiramos, Deus quer. Eu paro para pensar na história dessa menina. Essa menina foi levada como escrava. Ela agora está numa terra estranha, numa casa estranha, com um povo estranho. Você já parou para pensar que às vezes você faz uma viagem, ou se muda, ou muda de bairro, morou 10 anos num bairro, e quando muda para outro, chega lá, só tem gente estranha? Não é verdade? Você leva um tempo para se acostumar. Apesar daquilo te causar às vezes um desconforto, mas foi você que escolheu. Aqui não é o caso. Essa menina foi arrancada da sua família, essa menina foi arrancada do seu país e ela foi levada como escrava. Ela estava agora a serviço da mulher de Naamã. Ela tinha todos os motivos para querer a morte desse homem. Sim ou não, irmãos? Todos os motivos do mundo. Até porque ele já estava condenado. A Bíblia não entra no mérito do nome da menina. Só diz que era uma menina e era da terra de Israel. Essa menina conhecia a Deus. Aleluia. Conhecia a Deus. E conhecer a Deus faz a diferença na nossa vida. Quem conhece a Deus sempre tem que ter uma palavra de ânimo para as outras pessoas, independente da circunstância que está passando.
Porque a vida está difícil para aquela menina. A família longe, a terra longe, e agora ela está em casa estranha, uma mulher estranha, servindo a um senhor estranho que foi o responsável pela saída dela de casa. Né? Qual seria o nosso sentimento? O daquela menina eu sei, porque a Bíblia relata. Naamã chega da guerra, ovacionado, mas quando entra em casa, aquele homem realmente se mostra. Ele é um doente. Ele está condenado à morte. E aquela menina olha aquele estado daquele homem, poderia desejar que ele morresse o mais rápido possível. Ela não faz isso. Ela vai até a sua senhora e diz: minha senhora, se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Israel, ele seria curado. Aleluia! Sabe, irmãos, aquela menina, a despeito de tudo que aquele homem havia lhe feito de mal, ela tem uma palavra de boas novas. Aleluia! Ela tem uma palavra de novidade para aquela pessoa, uma palavra de vida. Aquela menina representa o próprio Evangelho. Ela tem boas novas. Aleluia! Aleluia! E o testemunho, irmãos, daquela menina é tão sincero que ninguém questiona. A mulher não questionou, Naamã não questionou, e o rei não questionou. Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. A palavra de Deus, ela é verdadeira, ela é testemunho fiel, ela é inquestionável. Aleluia! E é a única coisa capaz de mudar a vida de uma pessoa. Se você não teve sua vida mudada até hoje, a Bíblia, a palavra de Deus pode mudar ela nessa noite. Aleluia! Abra o seu coração para que o Senhor está falando aqui através das sagradas letras. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Sabe, irmãos, hoje em nosso meio tem muita gente morrendo. Você sabia? Tem muita gente condenada, e não só a morte física, mas a morte eterna. Sabe qual a lepra que assola o mundo hoje? O pecado. O pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E é morte eterna. É morte eterna. E aí, como essa menina, eu e você temos a cura. Nós temos a vacina. Eu e você precisamos ser instrumento de Deus para falar às pessoas que nos rodeiam. Lembra que eu disse que a parte que cabe a nós, a gente tem que fazer? Talvez até hoje o seu parente não ouviu você falar de Deus para ele. Aleluia! Talvez até hoje você ainda não se colocou na mão de Deus como ferramenta para ser utilizada. Essa menina se colocou nas mãos de Deus. Se meu Senhor conhecesse o profeta que está na terra de Israel, ele seria curado. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Fazem todo um aparato, irmãos. Pega-se cartas, pega-se dinheiro, prata, ouro, vestes, festivais, e vai-se até Israel. A palavra, ela precisa ser muito clara. A mensagem de Deus precisa ser muito clara para as pessoas, para elas não estarem indo em lugar errado, em lugar estranho. Nós não convidamos as pessoas para aceitar uma religião. Nós não chamamos as pessoas para aceitar uma igreja.
nós chamamos as pessoas para que elas se rendam ao Senhor Jesus Cristo. É Ele que vai fazer a diferença. Não é a igreja A, B ou C. Não é a religião A, B ou C. Quem faz a diferença na vida do ser humano é o Senhor Jesus Cristo. A princípio a palavra não foi entendida, porque eles vão até o rei de Israel. E o rei de Israel não pode fazer nada. Ele representa as religiões. Elas não podem fazer nada por mim, por você. Você pode ser o melhor membro de uma igreja, você pode ser o mais assíduo membro, você pode estar no louvor, você pode pregar, mas não é a tua função, não é a igreja que vai te levar aos céus. Quem vai te levar aos céus, quem vai te levar a uma salvação, quem vai mudar a sua vida é o Senhor Jesus Cristo. Tem que passar por Ele. Aleluia, aleluia. Mas nunca esqueça, aquela menina foi instrumento de Deus na vida de Naamã. Instrumento de Deus. O profeta sabe do que ocorre e diz: por que rasgastes as tuas vestes, reis? Já não sabias que nada podias fazer? Manda ele para cá, porque saberá que há homem de Deus em Israel. Aleluia! Precisamos ser pessoas usadas por Deus para mudar a vida das pessoas que nos cercam, para mudar, irmãos, esse mundo. Nós não precisamos mudar o mundo todo, mas precisamos mudar o mundo à nossa volta, em casa, no trabalho, na escola, enfim, no nosso hall de amizade. Precisamos mudar a vida das pessoas. Queremos e temos que querer se colocar diante de Deus como instrumento. Rei, manda que Ele venha. E aí, irmãos, no caminhar, as pessoas vão entender que Jesus não é do jeito que elas querem. Você entendeu o que eu falei? Jesus não é do jeito que você quer. Jesus não é do jeito que eu quero. Jesus não é do jeito que nós queremos. Ele é do jeito que Ele é. É do jeito que a Bíblia fala. Aleluia. Tem muitas pessoas achando que estando dentro da igreja só vai fazê-la alcançar os céus. Não vai. Tem que estar firmado na rocha, e essa rocha é Cristo. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que tem que ser. Aleluia. Aquela caravana chega diante da casa do profeta. O profeta nem se digna em ir atendê-lo. Manda alguém, vai lá e manda ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Manda ele dar um mergulho lá. Naamã vai ficar muito indignado, porque ele não era um qualquer. Ele era o todo-poderoso comandante sírio. Eu pensava que ele vinha aqui me receber. Eu pensava que ele ia botar a mão no lugar da ferida, ia orar ao seu Deus e eu seria curado. Eu pensei que ia ser desse jeito. Ei, não é do jeito que eu e você quer, não. É do jeito que Deus quer. É do jeito que é para ser. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Não é do jeito que eu quero. Quando eu olho para o profeta, os irmãos lembram que eu ia simbolizar? Eu vejo Deus. Deus não recebe as pessoas de qualquer jeito. Antes tem um processo. Tem que passar por alguém muito
especial, alguém que deu a vida por mim, alguém que deu a vida por você. Aleluia! Tem que passar pelo Senhor Jesus Cristo. Tinha que passar pelo rio. O rio simboliza Cristo. Quando ele chega diante do Jordão, ele diz: esse rio caudaloso, barrento, não são Abana e Farfar, os rios da minha terra, muito melhores do que esse rio. Irmãos, aparentemente tem muita coisa melhor do que Cristo, mas é ledo engano. Não há nada melhor do que Cristo. Quando eu olho para Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer: quem olhava não gostava do que via, homem de dores, homem que fora massacrado, mas ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Aleluia! Foi por causa dele. A aparência não era agradável, a aparência do Rio Jordão não era agradável, mas era a única coisa capaz de salvar a vida de Naamã. Deixa eu dizer uma coisa: a única coisa capaz de salvar a mim e a você da morte eterna certa é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. É nele que nós devemos nos apegar, é nele que nós devemos mergulhar, porque é ele que vai nos salvar da morte certa. Aleluia! Não é do jeito que nós queremos, é do jeito que Deus quer. E deixa eu falar outra coisa: não há jeito de chegar a Cristo sem o exercício da fé. Aleluia! Você entendeu o que eu falei? Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé é você não ver e crer que Deus vai fazer, aleluia, que Ele vai realizar. O que é de Deus, Ele vai fazer, mas a parte que cabe a mim e a você, temos nós que fazer. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Vai começar o exercício da fé. Naamã está indignado: eu não entro nesse rio de jeito nenhum. Olha essa água. Outro dia eu fui para uma igreja aí, não vou citar o nome não, e a campanha era as 7 águas de Naamã. Eu digo: Jesus. Quando eu cheguei lá, irmãos, tinha uma bacia, né? Eu lembrei agora da bacia do Diego. Tinha uma bacia grande, água translúcida, límpida. Eu digo: oxente, mas não era a água de Naamã, não era? A água de Naamã não era essa não. A água de Naamã não se via o fundo da bacia. Sabe? Vai começar o exercício da fé. Precisamos ser instrumento de Deus para a vida das pessoas. A menina foi instrumento de Deus para a vida de Naamã. E quando ele ia desistir de tudo, seu servo foi instrumento de Deus para a vida dele. Meu Senhor, se o profeta tivesse pedido algo difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, dá uns mergulhinhos aí, vá-se embora, homem. Faça isso. Vai começar o exercício da fé de Naamã. Ele entra no rio, ele dá um mergulho. A gente quer mudança instantânea, não é não? É assim ou não é? Tem muita gente procurando mudança instantânea. Ó, dê isso que o Senhor vai te dar isso. Deus não vai dar nada, Ele já deu. O melhor que Ele tinha, Ele já deu para mim e para você.
Já deu. Agora, quem se apega a Cristo tem salvação garantida. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Primeiro mergulho, nada. Segundo mergulho, terceiro. Sexto mergulho. Meu Deus. Uma pessoa normal não teria desistido não no sexto mergulho? Porque a gente quer as coisas que aconteçam gradativas, né? Opa, sumiu a primeira pereba. Vou repetir. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer, é do jeito que Deus determinou que é. Seja obediente, faça o exercício da fé. Mas ele não desiste no meio do caminho não, ele deu os 7 mergulhos, aleluia. Mas quando ele deu o 7º, essa parte eu não vou falar não. Essa parte eu vou fazer questão de ler. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Aleluia. Conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ficou limpo. Aleluia. Naamã estava impuro. O profeta foi ter com ele? Não. Mas agora ele vai estar purificado. Novinho em folha. Um menino. Meu Deus. Ó irmãos, eu sei que é pecado, mas eu sinto a inveja santa de Naamã. Porque a pele dele não ficou uma pele qualquer não, ficou uma pele de criança. Já pensou, hein? Só Deus faz um negócio desse. Não é não? Com ele, o apóstolo Paulo diz que é mais do que pedimos, mais do que pensamos, é infinitamente mais. E eu fico imaginando por que essas pessoas resistem tanto ao chamado de Deus. Ei, olhe para mim. Eu mudei, viu? A versão 2018. Olhe para mim. Deus está te chamando nessa noite. Deus está te chamando para você ser instrumento de Deus. E Deus está chamando você que ainda não tem Ele como Senhor e Salvador. Ele quer ser Senhor da tua vida. Ele quer transformar a tua vida. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Agora purificado, ele volta à casa do profeta. Perguntou-o. Ele recebe Naamã? O profeta recebe ou não recebe Naamã agora? Recebe. Todo aquele que for purificado em Jesus Cristo, Deus o receberá. Aleluia. Ele volta lá ao profeta. Então chegaram aí os seus oficiais. Desculpa, irmãos, estou lendo o texto errado. Voltou ao homem de Deus. Verso 15. Ele e toda a sua comitiva, e se pôs diante dele, diante do profeta, e disse: esse homem está convertido. Aleluia. Não era do jeito que ele queria, era do jeito que Deus queria fazer na vida de Naamã. Aleluia. Olhe, você pensa que a sua vontade é boa. Deixa eu dizer uma coisa para você. A vontade de Deus é infinitamente melhor do que a minha e do que a sua vontade. A palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. Até um não de Deus é melhor do que o nosso sim. Você entendeu? Quando Deus disser não para você, dê um culto de ações de graça. Meu Deus, eu não vi um glória. Ô crente ruim.
Irmãos, e depois Naamã tenta de alguma forma persuadir o profeta a receber presentes. Não há nada que eu e você possa oferecer a Deus que pague o preço do que Jesus fez na cruz do Calvário. O sacrifício dele foi completo. Eu e você não precisa fazer mais nada além de obedecer. Obedecer. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. E o que me chama a atenção, irmãos, é que agora Naamã é um convertido. Ele diz assim: eu agora reconheço que em toda a terra não há Deus que possa salvar como o Deus de Israel. Aleluia! É esse Deus que eu e você estamos servindo. E eu lhe pergunto: tem alguém doente que mora ou que está perto de você? Alguém que está com a lepra do pecado? Alguém que está caminhando para o abismo sem fim? O que você tem feito? O que eu tenho feito? O que nós temos feito? Deus quer lhe fazer instrumento dele para mudar a vida de alguém, mesmo que seja um Naamã. Eu estava dizendo outro dia para o Henrique, porque a gente só gosta de quem é bom, né, Henrique? Dos mal a gente não quer nem ver, não é não? Tem aquele vizinho agradável, não pode lhe ver, faz festa, você gosta muito daquele, mas aquele que quando você dá um bom dia ele faz... Aquele que quando você vem dar a palavra de Deus ele bate a janela na sua cara. É isso aí que Deus ama também. É desse aí que eu e você precisamos ser instrumentos de Deus para a vida dele, porque não sou eu ou você que decide quem vai para o inferno ou não. Se bem que a gente sabe que tem um pessoalzinho aí que é tão ruim que acha que nem Satanás vai querer ir lá. É tão ruim que é capaz do diabo dar uma bacia de novo, a bacia de brasa. Seja você, sejamos nós, instrumentos de Deus para a vida de alguém que está ao nosso redor. Só se dê por vencido quando você falar do amor de Deus para o seu parente, para o seu amigo, para o seu vizinho bom, para o seu vizinho ruim, para aquele lá. Fale, não meça esforço. Aquela menina tinha todo motivo do mundo para desejar a morte de Naamã, mas ela preferiu seguir a direção de Deus e trazer boas novas e trazer vida para a vida daquele homem. Nós precisamos, talvez por isso os nossos grupos são grupos de vida. Associe a um e faça a diferença na vida das pessoas. É isso que Deus está requerendo de mim, é isso que Deus está requerendo de você. Avançando. Meu Deus, eu pensei que estava falando língua estranha aqui. Avançando, amando, cuidando. É esse o lema que Deus deu ao nosso pastor para esse ano. Mas não é para ele só não, né, meu pastor? É para todos nós. Seja instrumento. Seja instrumento. Sejamos instrumentos de Deus para mudar o mundo à nossa volta. Se eu fizer isso, se você fizer isso,
o ambiente vai ficar melhor. É claro que a gente não quer ficar aqui nesse mundo, né? Mas enquanto estiver aqui, que ele possa ser, por causa da palavra do Senhor, um mundo melhor. Amém? Deus abençoe você em nome de Jesus. Posso? Kelvin! Eu falei tão sutil, irmãos, para não assustar. Vocês precisam me levar a sério, viu? Quem entendeu a palavra de Deus nessa noite? Entendeu? Eu quero me dirigir a você que está aqui nessa noite. E talvez nessa caminhada você, apesar da muita luta, as coisas não tenham dado certo para você. Eu quero dizer para você que falta para a tua vida o mesmo remédio que nós tomamos. Precisamos tomar uma dose maciça de Jesus Cristo na veia, na mente e no coração. Sabe, nós não somos super-heróis. Nós sofremos quando o dia está quente e a gente chega aqui pingando. Quando a chuva cai, a gente se molha. Quando a febre bate, a gente se abate. Quando a tristeza toca a nossa porta e o choro vem, há uma esperança para nós. A nossa esperança é Jesus Cristo de Nazaré. Ele sempre traz um novo amanhã. Ele sempre traz uma nova aurora. A Bíblia diz que o choro dura, mas a alegria do servo de Deus vem sempre a cada amanhecer. Essa alegria, essa mudança, é esse remédio que nós estamos querendo entregar a você nessa noite. Mas a palavra do Senhor diz que nem é por força, nem por violência. O Senhor tem poder para fazer o que Ele quiser. Mas essa parte cabe a você. Você precisa dar um sinal dizendo: Senhor, entre na minha vida, preencha o meu vazio, cure as minhas feridas, me leve ao teu reino de amor. Se você fizer essa oração, o Senhor vai entrar na tua vida e vai fazer festa. Se você nessa noite decide entregar sua vida a Cristo, aonde você estiver, fique de pé. Aí mesmo onde você está, a gente não vai chamar você aqui à frente. Faça isso nessa noite em nome de Jesus. Nós não estamos te chamando para você abraçar uma religião. Nós estamos te chamando para você abraçar a Cristo como Senhor da tua vida. E Ele é Senhor e Salvador de todas essas pessoas. Ele é Senhor e Salvador de todo o mundo. Mas esse mundo está restrito àqueles que o servem como verdadeiros adoradores. Alguém nessa noite? Dê um sinal, levante sua mão, fique de pé. A gente quer orar. Eu estou aqui para orar por você. Você não tem ideia. Há alguém? Eu não vou insistir. Eu não vou insistir. Mas eu peço a Deus, eu rogo a Ele, que Ele te dê mais uma oportunidade. Porque eu só sei o agora. O daqui a pouco pertence ao meu Senhor que está no céu. Amém. Deus abençoe toda a igreja em nome de Jesus.